Olá, muito boa noite. Está no ar mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora, e me acompanha na bancada neste programa de hoje o repórter Oreste Taif, que é jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O nosso convidado é general do Exército Brasileiro, general Estevão Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, comandante militar da Amazônia. General, muito obrigado pela presença aqui na Band. Seja bem-vindo à entrevista coletiva. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, à audiência aí da TV Bandeirantes. É uma satisfação grande para nós podermos estar aqui concedendo essa entrevista e passando para todo o público, para a grande audiência que tem a Bandeirantes, alguma coisa sobre o Comando Militar da Amazônia e nossas atividades. O senhor iniciou essa sua gestão no Comando Militar da Amazônia no final do ano passado. Como é que foi para chegar até esse posto, general 4 estrelas, hoje comandante militar da Amazônia? Se vocês tiverem um pouco de paciência, eu vou contar a história aqui, porque tem algumas peculiaridades, não só da minha carreira, mas também da minha família, que é uma família razoavelmente conhecida no Exército Brasileiro, pelo fato de que nós somos 6 irmãos homens e somos todos militares. Nós todos seguimos a carreira, somos todos do Exército, somos da mesma arma de artilharia e meu pai também era militar da arma de artilharia. Então é uma família que possui todos os filhos homens na carreira militar. O pessoal brinca, inclusive, dizendo que as minhas 2 irmãs que eu tenho também não foram militares, porque à época não tinha, né? Mas, então eu estudei no Colégio Militar, sou cearense, estudei no Colégio Militar de Fortaleza durante 7 anos, lá, na época 5ª série, até o 3º ano do ensino médio. Depois fui para a academia e me formei em 1982, na arma de artilharia. Eu saí de lá, passei 2 anos em Natal, num grupo de artilharia, fiz alguns cursos e fui movimentado para o Batalhão de Forças Especiais no Rio de Janeiro. Servi 3 anos no Batalhão de Forças Especiais no Rio de Janeiro, fui ser instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende por 2 anos, retornei, passei mais 3 anos no Batalhão de Forças Especiais, aí depois daí fiz a escola de aperfeiçoamento, depois daí fui servir em Fortaleza, num grupo de artilharia que tinha lá em Fortaleza, que agora está em Boa Vista, é o grupo de Boa Vista, que veio depois para Boa Vista. E lá eu fiz o concurso para a Escola de Comando Estado-Maior, passei, cursei os 2 anos da Escola de Comando Estado-Maior, fui servir na 14 Brigada em Florianópolis, depois recebi uma missão no exterior, passei 2 anos como instrutor de Forças de Paz na Argentina, instrutor de Força de Paz das Forças Armadas Argentinas. Retornei para cá e fui para Brasília, onde eu servi na parte de planejamento estratégico, ou melhor, servi no Comando de Operações Terrestres antes, lá em Brasília. Comandei o Colégio Militar de Fortaleza, eu tenho uma ligação também grande por ser a minha terra, né? Comandei o Colégio Militar de Fortaleza. Depois do Colégio Militar de Fortaleza, eu ainda passei 1 ano na 10ª Região Militar em Fortaleza, fui para Brasília então, e lá depois eu fiz o curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, 1 ano, que é um curso no Rio de Janeiro, e fui servir na parte do planejamento estratégico no Estado-Maior do Exército. E estando lá, eu ainda tive a oportunidade de fazer um curso no Uruguai também, no curso de Escola Superior de Guerra, digamos assim, que é o similar aqui no Exército, nas Forças Armadas Brasileiras. Fiz um curso de 1 ano no Uruguai, retornei para o Estado-Maior do Exército, lá eu fui promovido a general de brigada, fui nomeado para comandar a Brigada de Marabá, a 23 Brigada de Infantaria de Selva, em Marabá, no Pará. Comandei durante 2 anos lá, voltei para o Comando de Operações Terrestres e lá passei 2 anos como chefe do emprego, chefe de todo o emprego do Exército Brasileiro, que é subordinado ao Comando de Operações Terrestres. E depois fui comandar a 10ª Região Militar em Fortaleza, eu fui promovido a general de divisão, fui comandar a 10ª Região Militar em Fortaleza e depois disso retornei para o COTER, para o Comando de Operações Terrestres, fui subcomandante lá, chefe do preparo e subcomandante, e aí fui promovido a general de Exército lá no COTER. E recebi aí a minha primeira nomeação, primeira função como general de Exército, de vir comandar a Amazônia. O senhor citou aí a sua família, uma família muito tradicional no Exército Brasileiro,
Tem uma curiosidade, uma peculiaridade relacionada à sua família também com relação ao uso de barba. É a única família que tem essa autorização do Exército para uso de barba no caso do mais velho, né, de cada linha. É verdade. A minha família, como você falou, ela tem muito tempo como ligação com o Exército Brasileiro, mas essa tradição não tem nada a ver com o Exército, digamos assim, é uma tradição da minha família. Né? Meu pai... Ele imperial, usava, né? vem desde a época do Império. Né? A nossa árvore genealógica que a gente controla vem desde essa época, e sempre o filho que se chama Manuel e que é filho do pai que se chama Manuel, ele usa barba na família, independente de ser militar ou civil. Então, meu pai se chamava Manuel, usava barba, ele foi até general de brigada, usava barba, e quando ele saiu do Exército, meu irmão, que se chama Manuel, ele solicitou autorização para dar continuidade a essa tradição da família. E fez uma exposição de motivos para o então ministro da Guerra, explicando que no regulamento só diz que a barba tem que ser aparada, não precisa ser sem barba total. Antigamente era quase que obrigatório, né, ter barba. A gente vê que os nossos grandes vultos, Caxias, Deodoro, todos eles usavam barba, era até um símbolo de masculinidade, né, a barba. Então, por isso era normal no Exército ter barba. Então, ele fez toda essa exposição, explicou a tradição, e o então ministro do Exército concedeu a ele, assim que meu pai passou para a reserva, ele poder usar barba. Ele usou barba enquanto estava na ativa. Foi também até o posto de general de brigada, hoje está na reserva. E o filho dele, Manuel, que não é militar, usa barba também. Não precisar fazer o curso da AMAN, fazer a prova, isso é lenda, não? Não, total. Isso é lenda total. Isso aí não existe essa possibilidade, não. General, o senhor disse aí no seu currículo que já serviu o Exército Brasileiro de norte a sul, ou melhor dizendo, de sudeste a nordeste, sul e agora no norte, né? Enfim, qual foi a sua primeira coisa que veio à cabeça quando recebeu a missão de comandar a Amazônia? É um orgulho muito grande, uma honra muito grande. Eu acho que é um sonho de todos nós militares vir servir aqui na Amazônia. Como eu falei, eu servi muitos anos no Batalhão de Forças Especiais, e o Batalhão de Forças Especiais ele já tem várias missões que cumpre aqui na Amazônia. Então eu já conhecia vários dos pelotões de fronteira, a nossa fronteira oeste, Tabatinga, São Joaquim, Auareté, que eu já tinha vindo em operações. Depois, como general de brigada, comandei Marabá, né, que é uma brigada de infantaria de selva no Pará. E então eu sempre tive vontade. E uma vez que a gente galga o posto máximo de general de exército, era o meu grande sonho vir servir aqui, comandar o Comando Militar da Amazônia. Tem uma outra peculiaridade que eu esqueci de falar, vocês devem conhecer, há 4 anos atrás, logo depois do general Vilas Boas, meu irmão foi comandante aqui também. Então é a única família que tem 2 irmãos comandantes militares da Amazônia. E qual foi o maior desafio que o senhor viu que deveria encarar aqui no Amazonas e na Amazônia? A Amazônia toda é um desafio, né? Para todos nós brasileiros. Particularmente para nós, Exército Brasileiro, ela torna-se muito difícil porque nós temos a missão, que é a nossa missão fundamental, que é de defendê-la. Defendê-la de forma que nossas fronteiras não sejam violadas, que a gente mantenha a nossa integridade territorial, a nossa soberania nacional. Temos a missão também de presença, de levar também muitas vezes o Estado às áreas mais longínquas, devido à nossa capilaridade. Nós temos 24 pelotões especiais de fronteira, isso somente na minha área, que é a minha área da Amazônia Ocidental, né? Eu tenho os estados do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. É a maior faixa de fronteira de todas as brigadas? É a maior faixa de fronteira, são 9.000 quilômetros de fronteira, mais de 9.000 quilômetros de fronteira. Então nós temos a maior faixa de fronteira e a mais difícil, devido logicamente ao nosso bioma da floresta amazônica, que dificulta muito a logística, né, para que nós levemos todo o suprimento para os pelotões especiais de fronteira. É sempre um desafio. Então a gente e todo o apoio que a gente dá à comunidade também, né, nesses pelotões especiais de fronteira e em todas as nossas unidades. A gente tem uma série de missões que estão reguladas na legislação complementar, que nos impõe a realização dessas que nós chamamos de atribuições subsidiárias. Então é levar ação cívico-social, atendimento médico, atendimento
todo tipo de atendimento de saúde, de transporte, de logística, para as populações que estão em volta das nossas unidades e até para outras populações. E o Exército precisa ter essa expertise porque em alguns locais, o senhor citou aí São Joaquim, que são pelotões de fronteira, áreas remotas aqui da Amazônia, que a única presença, talvez, do Estado seja o Exército Brasileiro. Sem dúvida nenhuma. É fundamental para nós que nós desempenhemos esse papel, porque ao fazer isso nós estamos levando a nossa soberania para essas populações mais longínquas. Estamos levando esse sentimento de Brasil que todos nós temos que ter e, às vezes, se não fosse a presença do Exército nessas populações mais longínquas, essas populações, quer sejam de caboclos da Amazônia ou quer seja de indígenas, ficariam sem essa presença. Então, essa civilidade, esse patriotismo que nós levamos nessas populações mais afastadas, quer seja indígena ou quer não seja indígena, é fundamental para que nós tenhamos a nossa unidade territorial, as nossas tradições, a nossa cultura mantida em toda a nossa população. Para manter a nossa soberania é preciso povoar aquela região, manter aquelas populações que são tradicionais já daquela área ali, e o Exército Brasileiro tem esse papel fundamental. Dentre essas missões constitucionais do Exército, falou da questão da defesa, a mão amiga, né, que é essa parte social também, o Exército teve nesse momento de pandemia, está tendo um papel crucial, também está com operação, por exemplo, relacionada à Covid-19. Como é que está a atuação disso aqui, aqui na área, né, na região do CMA, e falando aqui também um pouco da capital amazonense, que passou por um surto muito grande dessa doença? Essa ação nossa, nós estamos no momento com 2 comandos conjuntos ativados, né? Nós temos um comando conjunto. Quando eu falo comando conjunto, eu estou me referindo que as 3 forças estão envolvidas, a Força Aérea, a Marinha e o Exército Brasileiro. Então nós temos um comando conjunto para fazer face à Covid-19, à pandemia que se instalou, que funciona desde o dia 20 de março. Então, desde o dia 20 de março, nós estamos trabalhando as 3 forças integradas com os órgãos de saúde federais, os órgãos de saúde estaduais, o governo do estado, enfim, todos os órgãos que estão empenhados no combate a essa pandemia, a gente trabalha de forma integrada desde o dia 20 de março. E a nossa cooperação, né, nessa operação Covid-19, eu acho que foi bastante efetiva. Eu acho não, eu tenho certeza, porque eu tenho os números aqui, tenho números que nos permitem com tranquilidade dizer isso, né? Tanto nas populações, como você falou, aqui em Manaus, nós atuamos muito aqui, levando apoio médico, apoio de saúde, trazendo equipamentos do sul do país com a Força Aérea, levando material, doando sangue, campanhas de doação de sangue. Então nós atuamos no combate ao Covid-19 em todas as áreas, conscientização de população, execução de barreiras sanitárias nas áreas mais longínquas, patrulhamento para evitar a penetração de pessoas brancas nas áreas indígenas, triagem sanitária, desinfecção de áreas públicas com o nosso pessoal que trabalha na defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Então nós atuamos no Covid em todas essas áreas. E eu tenho números aqui que comprovam a efetividade da ação das Forças Armadas ao longo desses 7 meses que nós estamos aí trabalhando, combatendo todos os males da Covid-19. E inclusive para as comunidades indígenas. Só para terem ideia de um dado, nós atuamos em 377 comunidades indígenas. E atendemos aí a cerca de, lógico, isso é um número aproximado, cerca de 154 mil indígenas em todas essas comunidades. E sempre levando apoio médico, barreira sanitária, triagem, levando cestas básicas de alimentação. Então foram mais de 500 toneladas de alimentação que foram trazidas, usando a FAB, usando os nossos pelotões especiais de fronteiras para distribuição, fazendo a conscientização dessas comunidades indígenas, levando apoio médico. Eu, particularmente, participei de um apoio médico que houve em Surucucu, e só comunidade indígena sendo atendida com distanciamento, os EPIs que eram distribuídos, máscaras, álcool gel, tudo isso foi feito e foi levado a essas populações pelo Exército, pela Força Aérea e pela Marinha. A Marinha atuou muito nos rios,
fazendo também as barreiras sanitárias, levando o atendimento através de seus navios hospitalares. Inclusive fazendo chegar o auxílio emergencial, né, pago pelo governo. Também, né? Isso também foi realizado, foi mais uma ação. Então, as áreas que nós atuamos no combate à Covid são inúmeras e os números são bastante expressivos, né? Então, seguramente, as Forças Armadas contribuíram de forma definitiva para que essa pandemia fosse amenizada, tanto na capital, quanto principalmente no interior e nas áreas mais afastadas, que é, como nós sabemos, o governo tem mais dificuldade de chegar. General Teófilo, comandante militar da Amazônia, aqui no Entrevista Coletiva, a gente faz um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o General Teófilo, comandante militar da Amazônia. General, a gente falou ainda há pouco dessa operação contra a Covid-19. Existem outras operações que estão ocorrendo nesse momento aqui também dentro do Comando Militar da Amazônia. É o caso da Operação Acolhida com relação aos imigrantes venezuelanos, Operação Verde Brasil também contra o desmatamento. E recente teve uma mobilização grande, Operação Amazônia, um grande exercício. Gostaria que inclusive o senhor começasse falando da Operação Amazônia. Bom, a Operação Amazônia, ela foi um exercício planejado pelo Exército Brasileiro, particularmente pelo Comando Militar da Amazônia, e que ela começou exatamente no dia seguinte que eu assumi o comando aqui. Eu assumi o comando dia 27 de janeiro e no dia 28 de janeiro eu reuni o Centro de Operações, que é quem trata de adestramento, e eu disse para eles, atendendo a uma diretriz do comandante do Exército, que disse, nós temos que manter a nossa operacionalidade, nós não podemos perder de vista nunca que a nossa missão principal é a defesa da pátria. É a garantia da nossa soberania, da nossa integridade territorial. Então eu passei para eles como eu queria fazer essa Operação Amazônia, para o pessoal que realmente trabalhou na montagem, né? Eu dei a ideia, dei o conceito da operação, que deveria ser num contexto de uma guerra de amplo espectro, numa guerra moderna, mas uma guerra convencional, como a gente chama, uma guerra de defesa da pátria, uma guerra contra um país fictício. Nesse mês de setembro houve um conflito, então, aqui na região, Exército Vermelho contra o Exército Azul. É verdade, todo mundo sabe disso, porque foi bastante divulgado, conflito fictício, né? Tem-se que ressaltar, um conflito fictício, que é feito em todos os comandos militares de área. Faz parte do nosso plano de adestramento avançado anual. Então, todos os comandos militares de área fazem um exercício nesse contexto aí de defesa da pátria, que nós chamamos, certo. Defesa externa. Então, nada foi programado ou foi planejado por causa de qualquer situação que exista conjunturalmente. Chegaram a falar de uma tensão com a Venezuela e que o Brasil já estava se preparando, mobilizando as tropas, deixando aqui na Amazônia já bem próximo lá do vizinho. Não existe nada disso, é um adestramento nosso, normal, que a gente se prepara. Eles também fazem adestramento deles, houve exercício também deles, então isso é normal. As Forças Armadas se preparam para isso. Tem uma frase muito célebre que diz que a gente pode passar 1000 anos sem ser empregado, mas não pode passar 1 minuto sem estar pronto para ser empregado. Treinamos para a guerra, mas rezamos pela paz. Exatamente, né? Essa é o grande... Então, esse exercício foi um desafio grande, porque no ano que ocorreu a pandemia, quando a gente começou a planejar, ainda não existia a pandemia, mas ocorreu a pandemia no meio, nós tínhamos que fazer um exercício com total segurança, nós trouxemos para cá 3.600 homens, não houve um caso de Covid, testamos quem chegava aqui, testava antes de sair, todo mundo de máscara o tempo todo, mas cumprindo todas as missões operacionais que tinham que cumprir, de defesa da pátria. Então foi um planejamento muito grande para trazer todo esse pessoal para cá, trouxemos vários sistemas de armas, trouxemos o sistema Astros, como foi bastante divulgado na mídia, nosso sistema de lançador múltiplo de foguetes, que é a nossa arma estratégica, uma das nossas armas estratégicas fundamentais e principais. Trouxemos uma brigada praticamente toda, a 23ª Brigada de Marabá veio para cá. Trouxemos a Brigada Paraquedista, porque uma das ações de guerra convencional é um assalto aeroterrestre, que é feito pela Brigada Paraquedista, que veio do Rio de Janeiro.
trouxemos o Comando de Operações Especiais, que faz aquelas ações de interdição na retaguarda profunda do inimigo em prol do esforço de guerra, né? Uma usina, algo que possa diminuir a potência do inimigo. Então a gente faz ações dessa com as nossas tropas especiais. Então todas as tropas que são empregadas no caso de uma guerra externa foram trazidas para cá. E a montagem do exercício previa todas essas ações, que cobria todo esse espectro de ações de amplo espectro. Inclusive, a gente raciocina aqui num caso desse, o inimigo também infiltraria gente aqui no interior do nosso território para montar um movimento interno, baseado em algumas reivindicações de movimentos reivindicatórios internos nossos, criar tipo uma guerrilha dentro do nosso país, contrária ao governo do nosso país. Então, enquanto nós estávamos aqui aqui nos Rios Negros, Solimões, aqui na nossa área, fazendo essa operação de combate ao fictício país inimigo, a 17 Brigada lá em Rondônia atuava para manter a pacificação interna no país, atuava contra essas forças, digamos assim, guerrilheiras, que teriam sido fomentadas por esse país inimigo. Então, conflitos externo e interno isso, também. de tal forma que é como se é o combate moderno, o combate em amplo espectro, que foi o que foi treinado ao longo dessa Operação Amazônia. Pois é, essa operação ela ainda está em curso. O senhor considera que ela só acaba quando a logística inteira termina? E ainda está faltando o que para ela ser concluída? A gente diz, eu sempre disse em todas as operações que eu montei ao longo da minha vida, que nós montamos aí ao longo da minha carreira militar, que a operação só acaba quando o último homem chega em casa, chega no quartel, melhor dizendo. Então, para que isso ocorra, isso deve estar ocorrendo amanhã. Então, é a última balsa que foi levar o material do Astros a Belém, mas o material todo da 23ª Brigada foi levado para Belém. Ela deve estar chegando hoje ou de hoje para amanhã. Então, vai ser a última embarcação, o último homem vai estar chegando amanhã, ou seja, dia 29 de outubro. E esse homem que vai chegar amanhã é o mesmo que começou no dia 27 de julho. São os pilotos dessa balsa, desse empurrador que levou as balsas para buscar o material em Belém, saíram no dia 27 de julho, estão chegando amanhã. Então, para eles, a Operação Amazônia durou 3 meses completos, né, ininterruptos. General, prometi aqui falar de Operação ainda Verde Brasil, Operação Acolhida, mas o nosso tempo está chegando ao fim. E para deixar em casa quem bem sintonizado, falar um pouco do tamanho do CMA, o que compreende o Comando Militar da Amazônia, são 4 estados, aí falar um pouco mais dessa região. O Comando Militar da Amazônia, como eu falei, é o comando militar que tem a maior área dentro dos nossos comandos militares. Então, ele abrange os estados de Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre. Ele possui a maior fronteira, 9.000 quilômetros de fronteira, faz fronteira com 5 países, com toda a complexidade de relações, que também é uma missão nossa, estabelecer as relações com esses países lindeiros. Ele possui, nós temos cerca de 20.000 homens só no Comando Militar da Amazônia, que é responsável pela Amazônia Ocidental. Na realidade, o bioma Amazônia está abrangido, aí, não o bioma Amazônia, mas a Amazônia Legal está abrangido por 4 comandos militares de área. Comando Militar do Planalto, que pega a área do Tocantins, ou ao norte do Tocantins, Comando Militar do Norte, que é Pará e Amapá e Maranhão, o Comando Militar do Planalto, que pega o Mato Grosso, parte norte do Mato Grosso, que está dentro da Amazônia Legal, e nós que pegamos essa maior parte, que são esses 4 estados. Então, o Comando Militar da Amazônia tem essa grandiosidade, e é a área que tem maior dificuldade de logística devido à pouca existência de rodovias. Mesmo o Comando Militar do Norte, que pega, como eu falei, o Maranhão, abrange o Maranhão, Pará e Amapá, ele tem mais facilidade de rodovia, de deslocar por rodovia. Nós não, nós aqui conhecemos bem que as nossas brigadas de São Gabriel, nossa brigada de Tefé, praticamente só se chega por via aérea ou só se chega por rio. Então isso é um fator que dificulta muito o nosso tipo de ação aqui, tanto como você falou na mão amiga, como no braço forte. Qualquer movimento, qualquer exercício, qualquer operação na Amazônia, nós temos que raciocinar em como vamos fazer a parte logística.
E a gente já tem melhores recursos para fazer isso. O Exército, nos últimos anos, vem caindo de orçamento e a gente perder orçamento aqui na Amazônia pode perder muita coisa. Não, realmente o orçamento é uma briga constante nossa, de todos nós brasileiros, de todos os ministérios, particularmente o Ministério da Defesa, ele vem lutando para que a gente consiga ter uma melhoria no orçamento das Forças Armadas e, em consequência, no orçamento do Exército. Mas é aquele negócio, a área amazônica, ela é prioritária para o Brasil, é prioritária para o Ministério da Defesa e é prioritária para o Exército. Então a gente consegue, mesmo dentro das restrições, que não falte nada. A gente não deixa de fazer nada por causa da restrição orçamentária. A gente sempre consegue dar um jeito de que as coisas saiam e a nossa missão não seja prejudicada. A restrição orçamentária é realidade, mas é uma realidade para todos os ministérios. Então nós temos que trabalhar com isso. Requer ainda mais planejamento, não é isso? É verdade. General, nosso tempo aqui está finalizando. Quero agradecer desde já o Orestes de Taif. Quero desde já convidar o senhor para vir numa próxima edição aqui do Entrevista Coletiva. Eu acho que tem muito assunto ainda para ser abordado aqui sobre a nossa Amazônia, se não for na entrevista coletiva, em algum dos nossos outros programas aqui da Band Amazonas. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês pelo convite, agradeço aí a toda a audiência do programa e espero poder falar mais também alguma hora da Verde Brasil, da Operação Ágata, das operações permanentes que nós desenvolvemos na faixa de fronteira, que não pararam, o Exército não parou em nenhum momento, nada deixou de ser feito, com a pandemia e com o Verde Brasil, e todas as demais atividades foram realizadas. Boa noite a todos. Obrigado, General. General Teófilo Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, General, comandante militar da Amazônia. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Agradecer também você aí de casa, ficou com a gente até agora aqui no Entrevista Coletiva. No próximo domingo, a gente está de volta a partir das 9 horas da noite. Até lá!